trabalhamos com a modelagem do reservatório. Criamos um modelo caixa de sapato com dimensões 9,9 por 5. Ele é um reservatório de gás natural com aquífero. Então, nós vamos ter nessas duas camadas inferiores um aquífero e nessas 3 camadas superiores gás natural. Vamos ter um único poço centralizado e ele vai servir tanto como injetor, tanto como produtor. Então, há ciclos que ele vai estar injetando e outros ciclos na qual ele vai estar produzindo. Outra informação importante que tivemos que colocar na nossa modelagem são as curvas de permeabilidade relativa. Estamos trabalhando com um reservatório com 2 fluidos, o gás natural e a água. Logo, é de extrema importância que tenham essas curvas de permeabilidade relativa na nossa modelagem. Como estamos falando de um reservatório de gás natural, o primeiro passo que tivemos que fazer é depletar esse reservatório. Dessa forma, transformamos o poço em um poço produtor. O componente que estávamos produzindo era o gás natural. Usamos uma vazão de 130 mil e operamos na camada 1 e 2. Lembrando que as camadas 1, 2 e 3 eram as camadas de gás natural. E depletamos por um tempo, produzimos por um tempo de 10 anos esse gás natural. E assim ficou o nosso gráfico de pressão. Nós conseguimos ver que esse gráfico de pressão, essa pressão caiu bastante, chegando quase a zero. Ou seja, nos apresentando que esse reservatório estava quase vazio e que essa pressão estava quase a zero. A segunda etapa é a injeção do gás de colchão e para isso transformamos o poço em um poço injetor. O componente que injetamos foi o gás natural e o CO2. Não estamos injetando esses gases ao mesmo tempo, e sim porque um dos intuitos dessa simulação é apresentar as eficiências dos gases de colchão e apresentar a diferença de um gás de colchão para outro. Assim, vamos fazer testes usando o metano como gás de colchão e usando o CO2 como gás de colchão. Para a injeção do gás de colchão, usamos um BHP de 22.000 e injetamos na camada 4 e 5. As camadas 4 e 5 são as últimas camadas na qual está localizado o nosso aquífero. E injetamos esse gás de colchão por 13 anos. E assim ficou o nosso gráfico de pressão injetando metano. Então, aqui temos 10 anos, esses 10 anos que passamos depletando o nosso reservatório, na qual a pressão chegou quase a zero, e depois 13 anos que passamos injetando o nosso gás de colchão. Conseguimos ver que o gás natural, ele conseguiu aumentar até que um pouco a mais a pressão que estava no início. E também fizemos um teste injetando CO2, ou seja, injetando o CO2 como gás de colchão. Vimos que ele não conseguiu repressurizar tão bem como o gás natural, o nosso reservatório. E é isso que nós vamos trabalhar na simulação. Vamos ver qual é o impacto disso para a nossa estocagem. Aqui trouxemos 2 imagens para comparar a dispersão dos gases de colchão. Na primeira imagem temos o metano, o gás natural como gás de colchão, e na segunda imagem temos o CO2 como gás de colchão. Vocês conseguem perceber que nessa imagem, na primeira, do gás natural como gás de colchão, ele foi injetado nessas 2 camadas de baixo, porém, existe uma maior concentração dele na parte superior do reservatório, ou seja, ele foi injetado nessas 2 camadas inferiores, porém, ele logo subiu para a parte superior do reservatório. Já usando o CO2 como gás de colchão, ele tem uma menor concentração nessa parte superior do reservatório. Isso porque ele foi injetado nessas 2 camadas, porém ele ficou mais concentrado no aquífero. Isso se dá pois o CO2 ele é muito solúvel em água, ele tem uma grande afinidade com a água. Logo, boa parte dele ficou concentrado no aquífero, diferente do gás natural, que fez
subir logo para a parte superior do reservatório. Já o CO2 não, ele subiu pouca parte dele para a região superior do reservatório, porém, boa parte dele já ficou no aquífero. Aqui trouxemos uma outra imagem para representar a dispersão, então conseguimos ver que o gás natural ele está todo localizado na parte superior, ele foi injetado aqui embaixo, porém ele subiu todo para cima. Já o CO2 não, por ter uma grande afinidade com a água, ele ficou lá mesmo no aquífero e não subiu muito, subiu uma pouquíssima quantidade. Nós já depletamos o reservatório, injetamos o nosso gás de colchão, agora falta criar o nosso ciclo de produção. O nosso ciclo de produção vai variar entre intervalos na qual vamos estar injetando o gás natural e intervalos na qual vamos estar produzindo o gás natural. Logo vem o conceito de baixa e alta demanda. Então, os intervalos que vamos estar injetando gás natural são os períodos de baixa demanda e os intervalos que vamos estar produzindo esse gás natural são os períodos de alta demanda. Para os períodos na qual vamos estar injetando o gás natural, nós vamos transformar o poço em injetor, vamos estar injetando o gás natural com um BHP de 24.000 na camada 1 e 2. Vocês já percebem que para o gás de colchão nós injetamos na camada 4 e 5, que são as últimas camadas do reservatório. Já o nosso gás de trabalho nós temos que injetar nas camadas superiores, então vamos injetar nas camadas 1 e 2 por um tempo de 6 meses. Depois de injetar esse gás natural, nós vamos produzir. Assim, vamos transformar o poço em um poço produtor. Vamos estar produzindo o gás natural com uma vazão de 100.000 nas camadas 1 e 2 por um tempo de 6 meses. Ou seja, vão ser 6 meses injetando o gás e 6 meses produzindo. 6 meses injetando, 6 meses produzindo. Porém, gente, não vou afirmar para vocês que todos os ciclos de produção são nesse intervalo de tempo, de 6 em 6. Depende muito da demanda de cada país, de cada região. Podem ter ciclos de 8 por 2, varia bastante de localidade para localidade, porém, para a nossa modelagem, escolhemos ciclos de 6 por 6. 6 injetando, 6 produzindo. Agora, nós vamos ter o nosso gráfico de pressão com os ciclos de produção. Então, tivemos um intervalo na qual estávamos depletando o reservatório, onde a pressão caiu. Tivemos um intervalo onde estávamos injetando o nosso gás de colchão, na qual a pressão ela subiu novamente, ela aumentou. E, por fim, tivemos o nosso ciclo de produção, na qual nós injetamos o gás de trabalho e produzimos, injetamos e produzimos. Quando nós injetamos, a pressão sobe e quando produzimos, a pressão desce. Porém, vocês concordam comigo que se esse processo ocorresse de forma constante, a imagem dele, a representação dele deveria ser algo mais constante e que na modelagem, esse ciclo, essa pressão está caindo? Isso está ocorrendo, pessoal, pois nós estamos produzindo o nosso gás de colchão. Como nós estamos produzindo o nosso gás de colchão, esse processo não está seguindo de forma perfeita e constante, e sim a pressão está caindo aos poucos. Já no CO2, vamos ter também os ciclos na qual estamos injetando gás natural e produzindo, injetando e produzindo, porém, ele já está subindo. Se ele fosse constante, ele seguiria aqui por essa linha, porém, ele está subindo. E isso nos mostra já o contrário. Enquanto usando o gás natural como o gás de colchão, nós estamos produzindo o gás natural, já no CO2 não, nós estamos deixando um pouquinho de gás para trás em cada ciclo, assim estamos acumulando gases no reservatório, fazendo com que a pressão só vá subindo. E isso nós podemos justificar com as dispersões dos gases. O gás natural, ele subiu todo para a parte superior do reservatório. Logo, é comum que a gente vá produzir um pouco desse gás natural, já que ele subiu todo e está se misturando com o nosso gás de trabalho.
Já o CO2 não, ele ficou todo no aquífero, porém, ele repressurizou pouco o nosso reservatório. Dessa forma, nós não estamos conseguindo produzir muito bem o nosso gás de trabalho, o nosso gás natural. Dessa forma, em cada ciclo, está ficando um pouquinho de gás natural para trás, aumentando cada vez a pressão desse reservatório. Então, conseguimos ver dois casos diferentes aqui. Um com gás natural como gás de colchão, que estamos perdendo pressão em cada ciclo, e outro usando o CO2 como gás de colchão, onde a nossa pressão está só aumentando. Trouxemos aqui duas imagens para comparar a dispersão do gás de trabalho. Na primeira imagem, temos a dispersão do gás de trabalho usando o gás natural como gás de colchão, e na segunda, temos a dispersão do gás de trabalho usando o CO2 como gás de colchão. Na primeira imagem, conseguimos ver que o gás de trabalho ele ficou mais localizado na parte central do reservatório, diferente de usando o CO2 como gás de colchão, na qual o gás de trabalho ele conseguiu se dispersar melhor na parte superior do reservatório. Isso se dá por conta da dispersão do gás de colchão. Nós vimos que usando o gás natural como colchão, o gás de colchão ele foi todo para a parte superior do reservatório. Logo, quando estamos injetando o gás de trabalho, esse gás ele vai brigar com o gás de colchão e vão estar lá ocupando o mesmo volume. Assim, o nosso gás de trabalho ele vai ter pouco espaço para conseguir se dispersar, ficando localizado mais na parte central do reservatório. Diferente do CO2, nós vimos que o CO2 como colchão, ele não subiu muito para a parte superior do reservatório, ele ficou mais localizado no aquífero. Assim, ao injetarmos o nosso gás de trabalho, ele consegue se dispersar na parte superior do reservatório, já que teremos mais espaço. Aqui é outra representação da dispersão do gás de trabalho. Então, conseguimos ver que o gás de trabalho, usando o gás natural como colchão, esse gás de trabalho ele ficou mais localizado no centro do reservatório, enquanto, usando o CO2 como colchão, ele conseguiu se dispersar melhor na parte superior do reservatório. Aqui conseguiremos visualizar a produção acumulada do nosso gás de trabalho. Na curva verde, teremos a produção acumulada do gás de trabalho usando o gás natural como colchão, e na curva vermelha teremos a produção acumulada do nosso gás de trabalho usando o CO2 como colchão. Vocês conseguem ver que nós estamos conseguindo produzir mais gás de trabalho usando o gás natural como colchão do que usando o CO2 como gás de colchão? Nós podemos justificar isso com o gráfico que nós vimos no começo da apresentação, na qual o CO2 ele conseguiu repressurizar menos o reservatório. Dessa forma, nós vamos conseguir produzir menos gás de trabalho com ele. Já com o gás natural, que conseguiu repressurizar bem o reservatório, conseguimos ter uma boa pressão, nós vamos conseguir produzir mais gás de trabalho. Trouxemos também um gráfico de produção acumulada do gás de trabalho com efeito da esterese. Então, teremos a nossa curva verde, que será a produção acumulada de gás de trabalho usando o gás natural como colchão, e teremos a curva vermelha, que será a produção acumulada de gás de trabalho usando o CO2 como colchão. A pontilhada vermelha será usando o CO2 como colchão, porém com efeito da esterese, e a pontilhada verde será usando o gás natural como colchão com o efeito da esterese. Vocês conseguem ver que a pontilhada vermelha, que é com o efeito da esterese, está um pouco mais acima que a linha contínua, ou seja, sem o efeito da esterese? O que nos traz o questionamento: por que estamos conseguindo produzir mais com esterese? Já que a esterese é um trapeamento na qual vai deixar o gás retido. Sendo assim, a nossa produção acumulada deveria ser pior com o efeito da esterese, já que nós estamos deixando o gás para trás. No próximo slide, explicaremos melhor a razão desse efeito. No slide anterior, apresentamos a produção acumulada de gás de trabalho
com o efeito da esterese. E nesse slide, iremos apresentar a produção acumulada do gás de colchão com o efeito da esterese. A curva vermelha nos apresenta a produção acumulada de CO2, que é usado como gás de colchão, sem o efeito da esterese, e a curva pontilhada vermelha nos apresenta a produção acumulada de CO2 com o efeito da esterese. Vocês estão conseguindo ver que com o efeito da esterese a gente está conseguindo produzir menos gás de colchão? E isso justifica o gráfico anterior, pois a gente está produzindo menos gás de colchão, conseguindo assim produzir mais gás de trabalho. É por isso que, nesse caso, a esterese está tendo um efeito positivo, pois ela está mantendo o nosso gás de colchão retido, aumentando a nossa produção de gás de trabalho. Nesse segundo gráfico, ele nos mostra a mesma coisa, só que agora usando o gás natural como gás de colchão, e aqui também temos um efeito positivo da esterese, pois ela está mantendo o nosso gás de colchão trapeado no reservatório, aumentando assim a produção do nosso gás de trabalho. Trouxemos essas imagens para conseguir exemplificar o que foi apresentado nos gráficos. Nessas imagens temos a dispersão do gás de colchão com o efeito da esterese. Na primeira, temos a dispersão do CO2 como colchão, sem o efeito da esterese, e na segunda, com o efeito da esterese. Vocês conseguem ver que sem o efeito da esterese, ele consegue se dispersar um pouquinho mais no reservatório do que com o efeito da esterese? Isso nos mostra que, com o efeito da esterese, o gás está ficando mais trapeado no reservatório, não se espalhando, se expandindo tanto, diferente sem o efeito da esterese. A mesma coisa vai acontecer usando o gás natural como gás de colchão. Na primeira imagem, nós temos sem o efeito da esterese e na segunda, com o efeito da esterese. Com o efeito da esterese, ele se expandiu, se espalhou bem menos no reservatório do que sem o efeito da esterese. Vimos que com o efeito da esterese, ele ficou muito concentrado no aquífero. E isso nos justifica o que está presente nos gráficos, que muito do gás de colchão está ficando trapeado, sobrando assim mais espaço para conseguirmos produzir o nosso gás de trabalho. E para finalizar, trouxemos o gráfico de fator de recuperação, na qual o gráfico verde é o fator de recuperação usando o gás natural como colchão e o vermelho usando o CO2 como colchão. Já conseguimos reparar que o nosso fator de recuperação foi bem maior usando o gás natural como gás de colchão. E nós conseguimos justificar isso com o que foi mostrado lá no começo desse tópico, na qual o CO2 ele não conseguiu pressurizar tão bem o reservatório. Logo, a gente não vai conseguir produzir tanto gás de trabalho, fazendo com que o nosso fator de recuperação usando o gás natural seja bem maior do que usando o CO2 como gás de colchão. Nesse segundo gráfico, temos o fator de recuperação, só que agora com o efeito da esterese. E como foi apresentado com o efeito da esterese, que é essa linha pontilhada, com o efeito da esterese, o fator de recuperação vai ser maior, pois estamos conseguindo produzir mais gás de trabalho. Já que o gás de colchão está ficando trapeado, estamos conseguindo produzir mais gás de trabalho, fazendo com que o nosso fator de recuperação, com o efeito da esterese, seja positivo.